Você já sentiu algum perfume que te fizesse pensar: nossa, que cheiro desagradável de clara de ovo? Pois bem, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar sobre uma experiência olfativa, tá? Bastante fora do comum, relacionada a esse lançamento aqui da Granado. É sempre uma alegria ter você por aqui. Seja bem-vindo ao canal Perfume na Pele. Eu sou a Nathalie e hoje eu vou falar para vocês de um perfume que é lançamento da Granado, da linha Vintage, e que tem dividido muito as opiniões das pessoas. Eu estou falando do Oasis, certo? Esse lançamento. E eu tive a oportunidade de ir até a loja da Granado para conhecê-lo. E eu trouxe essa amostrinha comigo para que eu pudesse testar em outras situações, dia mais quente ou então dia mais frio, para tirar minhas próprias conclusões e estar dividindo com vocês. Antes de falar das minhas percepções e da estrutura da fragrância, eu quero comentar com vocês que eu vi muitos comentários negativos com relação a essa fragrância. E a maioria das pessoas que fizeram esses comentários negativos é em relação ao cheiro de clara de ovo que esse perfume desenvolve. E aí eu fiquei bastante curiosa, já estava querendo conhecer realmente o Oasis, e então fui até uma loja física da Granado para conhecê-lo, né? Então, o que as pessoas têm dito desse perfume? Que assim que borrifa na pele, desenvolve um cheiro desagradável, desenvolve um cheiro ruim, aí que faz lembrar a clara de ovo. Então eu fui até a loja, aproveitei para borrifar na minha pele. Eu já comentei em outro vídeo de resenha com vocês que eu não gosto de provar perfume nas tiras olfativas, eu prefiro prová-lo diretamente na minha pele, por uma série aí de fatores, como temperatura, hidratação, pH da pele. Então a fragrância tende a se comportar de uma maneira diferente do que quando a gente borrifa numa tira de papel. Então eu borrifei o perfume, lançamento, o Oasis na minha pele e esperei a fragrância se desenvolver. E aí a gente percebe bastante as notas aquosas. E são exatamente essas notas aquosas que estão trazendo aí essa polêmica e essa sensação desagradável nas pessoas. Bom, então eu pedi para eles uma amostrinha para que eu pudesse testar em casa. Com relação às notas, eu vou dizer aqui para vocês, notas de topo, bergamota, mandarina e notas aquosas. Notas de corpo, frangipane, ylang-ylang e tuberosa. E as notas de fundo, baunilha, sândalo e patchouli. O que eu achei? Logo que eu borrifei, realmente essas notas aquosas, elas são bem presentes. E elas realmente trazem a proposta que é o nome do perfume, é Oasis. Então, Oasis, ele tem que trazer essa sensação para você de frescor. Ele tem que trazer essa sensação, né, de brisa, uma brisa do mar que seja, ou uma brisa refrescante. E eu acredito que foi realmente a proposta da Granado, tá? Fazer esse tipo de percepção para as pessoas. Só que essas notas aquosas que eles descrevem aqui, eles não entram em detalhe, tá? A Granado não entrou em detalhe e qual nota aquosa que nós estamos falando. Imagino eu que seja o Cologne, tá? Exatamente por conta dessa percepção que as pessoas tiveram de cheiro de clara de ovo. Eu imagino que seja Cologne, mas não dá para afirmar com certeza porque o próprio fabricante não especificou. Mas essas notas aquosas, elas são notas sintéticas, exatamente para trazer essa lembrança de brisa do mar, de frescor. Então, para algumas pessoas tem uma percepção diferente dessas notas aquosas, ela pode se desenvolver aí como um cheiro de clara de ovo. E aí traz essa repugnância, tá? As pessoas acabam não se adaptando, não gostando,
acabam não tendo uma boa experiência com o perfume. Então vamos às minhas percepções, o que eu achei do lançamento Oasis. Sinceramente, eu não consigo perceber esse cheiro de clara de ovo. Então, assim que eu borrifei, eu percebi bastante essas notas aquosas. Elas são bem evidentes, elas são bem claras para mim, no meu olfato. Então, traz essa sensação de frescor, remete realmente a um ambiente que lembra muito um oásis. E aí, logo em seguida, que as notas de saída se assentam, eu percebo uma nota fantasma de coco. Antes de eu ler, né, a pirâmide olfativa desse perfume, eu imaginei que tivesse alguma nota de coco na estrutura de corpo ou então na de fundo. Mas pela minha surpresa, não tem, né? Não menciona, a Granado não menciona as notas de coco, né? Então fica uma nota fantasma mesmo, tá? Até vou espirrar aqui novamente, tá? Na minha pele, tá? Então realmente eu percebo na saída essas notas aquáticas, percebo um pouquinho também a bergamota. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Mandarina não consigo perceber. São bem evidentes as notas aquosas. E aí, à medida que ela vai assentando, eu percebo essa nota fantasma aí de coco, que até me surpreendeu, que eu imaginei que tivesse, mas ela não tem. O que tem aqui nas notas de corpo, tuberosa, ylang-ylang e frangipane. Eu acredito que aparece um pouco mais aí o ylang-ylang e a frangipane. E por último, nas notas de fundo, baunilha, sândalo e patchouli. Eu consigo perceber bem a baunilha, tá? Então, para mim, a fragrância ela se desenvolve dessa maneira. Notas aquosas bem evidentes na saída. Notas de corpo eu percebo o ylang-ylang e a frangipane. E nota de fundo eu consigo perceber bem a baunilha. De fato, eu não consegui ter essa percepção de clara de ovo. Tá? No meu olfato, essas notas aquosas, notas oceânicas, notas ozônicas, elas se comportam bem. O meu olfato ele não percebe como clara de ovo, ele percebe mesmo como essas notas aquosas que lembram aí uma brisa de mar. Então, eu não tive essa percepção. Não percebi como sendo clara de ovo. Mas sem dúvida é um perfume que não dá para você comprar às cegas. Tá? Não faça isso, tá? Porque a gente não sabe, né? Tem pessoas que assim que borrifarem na pele e as notas aquosas assentarem, vai sentir um cheiro de clara de ovo que vai ser bastante desagradável aí para o olfato. Outras pessoas não, tá? Vão ter uma percepção aí mais suave, vão ter uma percepção de brisa do mar mesmo. Então eu não aconselho você a comprar esse perfume às cegas. É importante que você vá até uma loja física para provar, ou então se você conseguir uma amostrinha com alguém que você conheça, para você ter as suas percepções e sempre borrifando diretamente na sua pele, tá? Não faça o teste em tiras olfativas, que você vai ter uma percepção completamente diferente. Tá? Já aconteceu isso comigo, eu já comprei perfume pela minha experiência na tira de papel, e aí quando eu cheguei em casa e comecei a usar, eu tive uma outra experiência. Tá? Já tive experiências agradáveis e, infelizmente, experiências que foram desagradáveis. Então não compre às cegas, vá conhecer. Eu até encontrei alguns comentários com relação ao Oasis, fazendo uma referência ao perfume Divine da Jean Paul, que as pessoas também relataram essa experiência de borrifar o perfume e sentir a sensação de que está cheirando uma clara de ovo. Provavelmente é por essas notas aquosas, essas notas aquáticas que trazem aí essa sensação. E quando o fabricante indica quais são essas notas, como é o caso do Calone, né, fica mais fácil de a gente identificar.
quando ele não especifica, né? A gente supõe que seja, né? Pode não ser o calone, tá? Pode ser uma outra molécula sintética que seja produzida para dar essa mesma sensação de brisa do mar, mas que aí o cérebro acaba interpretando aí como clara de ovo. Minha opinião pessoal com relação ao perfume. Eu trouxe então uma amostra para eu testar em outras ocasiões. No dia que eu estava na loja era um dia que estava calor, hoje já é um dia que está uma temperatura mais agradável onde eu moro, e eu tive uma percepção um pouquinho diferente. No dia em que eu provei que estava calor, eu senti um certo incômodo, não sabia explicar exatamente o que é, não era clara de ovo, mas eu não sabia explicar qual que era esse incômodo. Hoje que a temperatura está um pouco mais amena, eu já não sinto essa mesma sensação, tá? Então, minha opinião pessoal, eu gostei, mas eu não amei, tá? Então, sinceramente, eu não sei se eu vou adquirir o frasco, tá? O frasco de 75 ml da linha Vintage. Eu preciso estudar um pouquinho mais, né, essa fragrância para ver como que eu vou me adaptar, em que ocasião que eu utilizaria, mas tá, a minha opinião pessoal, eu não utilizaria em dias muito quentes. Tá? Pode ser que ele traga aí um incômodo tanto para você que vai estar usando, quanto para as pessoas que vão estar ao seu redor. Já que é uma fragrância que projeta, viu? Eu testei, tá? Eu testei diretamente na minha pele, eu borrifei um pouco na minha roupa no dia que eu estava na loja e teve uma durabilidade aí de 5 a 6 horas, tá? Assim como os outros perfumes da linha Vintage. Eu já fiz inclusive uma resenha sobre o Tropicalia e eu vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo se você ainda não assistiu, a resenha que eu fiz sobre o Tropicalia. E esses perfumes da linha Vintage, eles estão projetando bastante, principalmente esses lançamentos. Os perfumes mais antigos da mesma linha, eles não projetam tanto, né? Pelo menos eu não sinto isso. Mas a experiência que eu tive com o Tropicalia, com o Flora Magnífica e com esse aqui, que é o Oasis, eles, na minha pele, eles têm durado aí em torno de 5 a 6 horas. Aí, nas 2 primeiras horas, projetando bastante. Tá? Então, eu percebo que ele fixa, mas num dia quente, aquele dia que tá um calorão, pode ser que ele desande. Tá? Então, para a proposta, apesar de ser verão, apesar de o nome, né, Oasis, lembrar aí calor, refrescância e tudo mais, eu não tive exatamente essa percepção do perfume. Tá? Então, num dia muito quente, na minha opinião, eu não usaria nos dias muito quentes. Eu esperaria para usar à noite, desde que não estivesse tão calor, ou então usar em dias que a temperatura está um pouquinho mais amena. Quero aproveitar e dizer para você, se é a primeira vez que você está me assistindo, aí gostou do meu conteúdo, gostou do meu canal, aproveite-se para se inscrever, ativa aí o sininho, assim você recebe as notificações de novos vídeos, de novos conteúdos. Aproveita também e comente aqui embaixo se você já conhece o perfume Oasis, se você ainda não conhece e tem curiosidade em saber, se você teve essa percepção de clara de ovo, se não teve. Então conta para mim nos comentários, tá? Assim ajuda outras pessoas também a terem uma conclusão aí sobre a fragrância, se vão ou não vão conhecer. Então, comente aí se você já teve essa percepção, se para você o Oasis cheira clara de ovo ou não. Bom, então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, deixe aí o seu comentário sobre a fragrância se você já conhece, tá? Um grande beijo para você aí que ficou até o final e nos vemos no próximo vídeo.